Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de geografia, sexto ano. Hoje nós vamos começar o segundo bimestre, tá bom? Segundo bimestre de geografia. Pegue o seu sistema, unidade 1, página 366. Atenção, página 366. Tema da unidade 1. Planeta Terra e suas características geológicas. Atenção, eu vou dividir essa unidade em partes. Esta é a primeira, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho dessas características geológicas do nosso planeta Terra, tá? Próxima página. Então, crianças, vamos lá. A formação e a evolução do nosso planeta. Vocês sabem, né, que a teoria científica diz que o nosso planeta, assim como o nosso sistema, surgiu ao longo de centenas de milhares de anos. Para o nosso planeta, né, a teoria do Big Bang tem como base a concepção de que o universo teve origem há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. 13,7 bilhões de anos. O que foi isso? O que foi a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang nada mais é, né? O nome Big Bang significa grande explosão. E essa grande explosão ocasionou a expansão do nosso universo. E essa expansão, essa teoria de expansão é que deu origem ao que a gente chama hoje de cosmologia. O que é cosmologia? É a ciência que abrange, devagar, várias coisas. Primeira coisa, vamos circular isso daí. Primeira coisa de abrangência da cosmologia. Olha aqui, ó. Origem. Origem de quê? Do nosso universo. A cosmologia também trata de quê? Da evolução. Evolução de quê? Do nosso universo. A cosmologia também trata da estrutura. Como foi organizada essa estrutura e a composição. Então, são basicamente a cosmologia trata basicamente de 4 coisas: origem, surgimento; evolução, desenvolvimento; estrutura e composição, de que é formado, tá bom? Então, é a partir daí que a gente vai iniciar nossa aula, certo? Formação do nosso planeta Terra. De que forma o nosso planeta ele vai ser formado? A partir de quê? Inicialmente, de uma grande explosão. A expansão dessa explosão vai formar o que a gente chama de sistema solar, tá bom? Essa é a teoria mais aceita para a explicação do nosso universo, tá? Vários físicos, vários cientistas, eles têm como base esta teoria, tá bom? Assim, nós acredita-se que o nosso planeta foi formado por uma grande nuvem de poeira e gás, formando os planetas do nosso sistema solar, inclusive a nossa estrela maior, que é o Sol. Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Essa imensa poeira com gás, esses pontos luminosos, são os gases, né? A poeira misturada com gás. Com o passar do tempo, essa matéria presente na nuvem da poeira começou a se agregar, começou a se juntar, a formar os planetas, né, existentes no nosso sistema solar. E
Com o passar do tempo, isso daí o nosso planeta foi ficando cada vez mais denso, mais pesado, e houve um bombardeamento, uma chuva constante de meteoros, não só meteoros, mas asteroides e cometas. Esses impactos ocasionados por esses meteoros, por esses asteroides, esses impactos causaram no nosso planeta uma imensa liberação de calor, tá? Aqui no nosso planeta, fazendo com que o interior do nosso planeta se aquecesse. Essa grande explosão, essa constante explosão existente ocasionada pelos meteoros, fez com que nosso planeta aquecesse, tá? Altas temperaturas, e passasse a um estado líquido. É aí que tem como consequência para o nosso planeta a parte mais leve é levada à superfície e a parte mais pesada desce, formando um manto e o núcleo, certo? Passado isso, todo esse material mais leve e superficial começou a se resfriar, como a gente está vendo aqui. Esse resfriamento, obviamente que está quente e resfria, vai se solidificar e vai formar o que a gente chama de crosta terrestre, tá bom? Crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? Nada mais é do que a parte sólida que existe, o habitat natural dos animais e dos vegetais, dos seres vivos em geral, terrestre. Traduzindo, continente, tá bom? São os continentes, é a parte sólida que a gente visualiza aqui no nosso planeta. Crianças, até aí tudo bem? Esse processo, esse magma, né, era quente, solidifica, esse processo de solidificação na superfície borbulhava, fazendo com que houvesse, olha aqui na lateral, gases e vapor de água. Nessa primeira imagem, nós temos gás e vapor de água, que, observem o seguinte, nós vamos ter dentro da Terra um superaquecimento. Esse superaquecimento vai chegar até a superfície, formando o que a gente chama de relevo, o que a gente chama de continente, né, de superfície sólida, é a crosta terrestre. Esse resfriamento, esses gases que vão saindo do interior da Terra, eles vão para a superfície. Essa superfície vai absorver esse vapor de água. Observa a imagem aqui ao lado. Vai acontecer o processo de condensação, a formação das nuvens, certo? E, obviamente, tudo que subiu vai descer em forma de chuva, precipitação, tá? Essa água vai descer, uma parte dela vai escoar pela superfície, outra parte vai infiltrar. Essa infiltração no solo vai gerar o que a gente chama, olha aqui de azulzinho, lençol freático, e vai tanto a água que está escoando pela superfície, quanto a água que foi infiltrada, vai chegar na parte mais baixa do relevo, e essa parte mais baixa do relevo vai mais tarde formar o que a gente chama de oceano, certo? Os oceanos vão ser formados aí a partir dessa evaporação e resfriamento
da superfície terrestre, certo? Essa água depositada mais baixa na superfície vai ser a base para o surgimento dos oceanos. E, a partir daí, vai surgir as primeiras formas de vida no nosso planeta. Sim? Tudo bem até aí? Tudo ok? Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta um pouquinho e depois continua. Vamos prosseguir. Com esse superaquecimento lá embaixo, a gente sente aqui em cima esses gases e esse vapor de água, vai condensar e, obviamente, vai formar o que a gente chama de camadas da Terra. Atenção, devagar. Basicamente ou superficialmente, a Terra tem 3 camadas, tá? 3 camadas. O que está mais no interior nós chamamos de núcleo. O que está no meio nós chamamos de manto. E o que está onde a gente habita ou onde a gente vê, nós chamamos de crosta. Só que assim, ele é subdividido, cada parte dessa é subdividido. Vamos começar com o núcleo. Observem, o núcleo é a parte mais interna existente no nosso planeta, tá? É composto principalmente de ferro e níquel, altamente quente, tá? O núcleo, ele é dividido em interno, esse que eu estou circulando aqui, ó, núcleo interno, é o que está na parte mais dentro, tá? Mais interna, mais ao centro. E, revestindo esse núcleo interno, nós vamos ter o núcleo externo. Núcleo externo. O núcleo externo é sólido. O núcleo interno é líquido. Dos dois, perguntas. Professora, qual dos dois núcleos é mais quente? Tá? É mais quente, que possui uma temperatura maior. Obviamente, o interno, podendo chegar a uma temperatura de 6.000 graus Celsius, tá? Varia entre 5 a 6.000 graus Celsius. Pode ser considerada ou pode estar muito próxima da temperatura do Sol. O núcleo externo, ele vai ser líquido, vai ter temperatura aproximadamente de 3.500 graus Celsius, certo? Então, núcleo interno, a temperatura pode chegar até 6.000 graus Celsius, núcleo externo pode chegar até 3.500 graus Celsius, certo? Vamos para o manto, vamos mudar a cor aqui. Vamos para o manto. Essa porçãozinha aqui. Deixa eu apagar aqui a borracha. Achei. Pronto. Minha borracha é legal, né? Grandona. Ó, observem. O manto é a camada do meio, tá? Vamos chamar assim. É a camada do meio, é a camada intermediária. Está entre o núcleo e entre a crosta, tá? Entre a crosta e o núcleo. Chama-se manto, tá? No manto, é composto basicamente por rochas, tá? Essas rochas não são sólidas propriamente dito, mas essas rochas estão em estado pastoso, porque influenciado pelo calor gigantesco do núcleo, tá? Imaginem, 5.000 graus Celsius aqui. Imaginem aqui, 3.500 graus Celsius. Isso daqui tudo vai influenciar
no manto. Por isso que o manto vai ter rocha em estado pastoso. Traduzindo, o que é um estado pastoso? É o magma, tá? É o magma. Essa porção vai estar entre a crosta e o núcleo. Tudo bom? Passando a seguir, nós vamos ter a crosta. Aqui. A crosta, vou pegar a borrachinha. Bora lá. A crosta é essa porção mais externa existente na Terra, tá bom? Possui rochas em estado sólido, tá? Rígido, é onde a gente pisa, tá? A crosta. E nós vamos ter como principal característica a subdivisão dela. Existe a parte continental, essa é dos países, que é chamada crosta continental, e existe a crosta oceânica, o próprio nome já diz, formada pelos oceanos, tá bom? Possui na crosta oceânica, ela está, é como se fosse o fundo do mar, isso é a crosta oceânica, certo? E é de aproximadamente 7 quilômetros até chegar no manto, tá? Possui aproximadamente 7 quilômetros. Já a crosta continental é onde estão, obviamente, os continentes e possui cerca de 40 quilômetros, tá bom? Até aí tudo bem? Vamos prosseguir. Ó, observem a imagem. Ela vai ao longo do tempo, ela vai se modificando. Isso daí se dá a partir da movimentação das placas tectônicas. O que é isso? Vamos já explicar isso daí. O magma lá embaixo, ele é aquecido ou superaquecido pelo núcleo. O magma está no manto. Bora voltar aqui. O magma está aqui no manto, certo? O núcleo aquece o manto. Esse superaquecimento vai ocasionar alguns tremores. Esses tremores são sentidos aqui na superfície terrestre, na crosta terrestre, através de terremotos, se for na terra, maremotos, se for no mar, tá bom? Mas esse movimento, ele, ao longo do tempo, ó, observem aqui ao lado, há 200 milhões de anos, 135 milhões de anos, 65 milhões de anos e hoje. Ao longo do tempo, essa movimentação lá embaixo vai separando o grande continente e vai formando o que hoje nós chamamos de continente. Por exemplo, aí, ó, América, Europa, Ásia, África e Oceania. A Pangeia era um continente só. Laurásia e Gondwana, 2 continentes, foram se subdividindo até formar os continentes que nós temos hoje. Curiosamente, esses continentes, deixa eu voltar aqui, para vocês verem, no princípio de tudo, eles eram juntos. Ao longo dos anos, eles vão se separar. Mas deixa eu pausar aqui para vocês observarem isso. Ó. Na Pangeia, observem que nós vamos ter um bloco de continente só, certo? Daí Pangeia. Observem que nós vamos, ao longo do tempo, nós vamos separando, ó, vai separar. Aqui eu tenho a América, aqui eu tenho a África. A América e África era um continente só. Vocês estão percebendo isso? A Ásia, o resto da América, a Europa que vai se formar, e a Ásia
também formavam um bloco de continente só. Por conta dessa característica, a gente vai poder dizer que fósseis parecidos teriam sido encontrados em diferentes continentes, tá? Fósseis parecidos, fósseis de animais que tinham semelhança, foram encontrados em diferentes continentes. Isso explica a existência de depósitos de geleiras de 300 milhões de anos dentro da África, na América do Sul, na Austrália e na Índia, tá bom? Essa movimentação dessas placas tectônicas, do núcleo e do manto lá embaixo, fizeram com que a Terra tivesse essas rachaduras. Vocês estão vendo essas linhas pretas dentro do mapinha aí? Essas linhas nós chamamos de placas continentais ou placas tectônicas, ou ainda tectônicas de placas, tá? Qualquer um dos três está correto. Essa fragmentação não foi feita rapidamente. Lembra no videozinho que eu passei ainda há pouco? Ele se movimentando? Aqui está paradinho, ó. Então, vamos lá. Eu tenho a Pangeia, há aproximadamente 250 milhões de anos atrás, um continente só, um bloco só. Há aproximadamente 200 milhões de anos vão surgir dois grandes blocos continentais, tá? A Laurásia e a Gondwana. Há aproximadamente 135 milhões no Jurássico. Esse Jurássico é o período dos dinossauros, tá? Vai haver já a separação de continentes. Há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, esses continentes vão estar sendo mais separados e vai dando forma ao que nós temos atualmente. Olha aqui, a América, a África, a Ásia, aqui a Europa, a Oceania, que é basicamente formada pela Austrália e várias ilhas, e a Antártida. Notem que nós vamos ter aqui, deixa eu apagar aqui, notem que nós vamos ter, no princípio, somente um oceano. Vocês estão vendo? Tava a crosta continental estava junta. Vai começar a dividir, então vai começar a aparecer o que a gente chama de oceano. E observem que é somente no Cretáceo que vai aparecer o nosso oceano, o Oceano Atlântico, tá bom? Então, foi a partir da movimentação das placas tectônicas que esses pedaços de crosta foram se separando para formar o que nós temos hoje. Crianças, até aí tudo bem? Essa teoria, ela é muito bem aceita dentro da ciência e é a mais provável existente, tá? A teoria de tectônicas de placas, ela foi testada pela primeira vez pelo geólogo canadense, lá em 1965, John Tuzo Wilson. Ele que descreve essa movimentação de placas presentes na Terra e que pôde provar que elas se movem sobre essa superfície do nosso planeta, tá? A partir da concepção desse geólogo canadense, nós vamos ter boa parte das formas e dos fenômenos relacionados à dinâmica da crosta terrestre até hoje explicada. Certo? Vamos prosseguir? A Terra continua aquecendo, continua movimentando-se. Essa movimentação nós chamamos de movimentação de placas tectônicas. Quando é movimentado lá embaixo, o núcleo aquece o manto
o manto vai movimentar aqui em cima. E acontece o que nós chamamos de terremoto se tiver na crosta continental, tá? Ele movimentou lá embaixo, vai tremer, vai acontecer o que nós chamamos de terremoto, olha. O hipocentro é dentro da Terra. O epicentro é fora da Terra, a parte que foi abalada pelo tremor. Isso daí provavelmente vai ocasionar o que a gente chama de falha, olha só, essa falha no nosso planeta, certo? Além do terremoto, a movimentação das placas tectônicas, se for na crosta oceânica, vai gerar o que a gente chama de maremoto, um tremor no mar. Vai criar ondas grandes que vão provavelmente inundar a parte litorânea dos continentes, certo? Outra atividade feita pela movimentação das placas tectônicas é a erupção vulcânica, tá? Então, devagar, para a gente tentar entender. O movimento das... Vou voltar aqui, tá? O movimento das placas tectônicas, ela vai gerar o que a gente chama de alteração aqui na superfície. Elas vão se chocar, elas vão se deslizar, choca ou desliza paralelamente. Esse atrito, esse movimento vai acontecer aqui na superfície, pelo menos a alteração de fenômenos geológicos. Um dos principais fenômenos geológicos que acontece por conta das placas tectônicas são os terremotos, ou maremotos, ou ainda erupção vulcânica. A maioria dos vulcões ativos estão no limite dessas placas tectônicas. Olha aqui, trouxe para vocês as principais placas tectônicas existentes no nosso planeta. Isso significa o quê? Que cada pedaço desse, que está com linhas vermelhas, é uma placa tectônica, certo? Cada pedacinho vermelhinho desse. Essas placas tectônicas, elas o que são placas tectônicas? São pedaços que foram ocasionados pela movimentação lá debaixo do manto, tá? Esses pedaços existem no nosso planeta e são constantemente alterados. Observem esse outro mapinha aqui de placa tectônica. Observa aqui, ó, nós vamos ter esses limites. Geralmente, no limite de placa tectônica, existem vulcões. Olha aqui, ó. Vou apagar aqui para vocês verem. Tudo que vocês estão vendo aqui de laranjinha, ó. Um vulcão, 2 vulcões, 3 vulcões. Esse desenhinho aqui a gente chama de vulcão. Olha a legenda do mapa aqui, ó. Vulcão ativo. Geralmente os vulcões ativos. O que é um vulcão ativo? Um vulcão que expele lava. Um vulcão que entra em erupção. Eles estão no limite das placas tectônicas. Certo, crianças? Até aí tudo bem? Nós vamos parar por aqui hoje. Vamos verificar, quem não conseguiu acompanhar a aulinha hoje, não conseguiu entender direitinho, pausa o vídeo, volta. Eu vou continuar esse vídeo na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Mas inicialmente eu quero que vocês entendam essa primeira parte. Vocês já leram, vocês já grifaram a unidade 1. Nós paramos na página 370 antes de rochas, tá bom? Fiquem com Deus, obedeçam sempre o papai e a mamãe
e lavem as mãos sempre. Beijo!